Oi, gente, boa noite. Eu sempre fico um pouco sem jeito para começar a gravar essas monitorias, às vezes eu fico com medo de não ter começado a gravação, mas vou me apresentar. Meu nome é Ana Caroline, todo mundo me conhece como Carol, sou acadêmica do 7º período de Medicina da UERN e estou aqui para dar monitoria de exame físico abdominal para vocês da disciplina de Semiologia Médica. Vou só dar uma conferida se está gravando mesmo, mas está assim. E vamos lá. A agenda da apresentação ela vai envolver os pontos de referência abdominais, as regiões do abdômen e o exame físico em si, com inspeção, ausculta, percussão e palpação. Falando um pouquinho sobre os pontos de referência abdominais, nós temos que lembrar de achados anatômicos. Primeiro, fazer a avaliação do rebordo costal, que realmente são a região de delimitação das últimas costelas. Às vezes o paciente ele tem uma costela flutuante mais proeminente e acaba sendo mais fácil de identificar o rebordo costal. Aqui, acredito que dê para ver a minha seta. Seria o rebordo costal direito e o rebordo costal esquerdo. Também o ângulo de Sharp, que é o ângulo feito ali no manúbrio do externo, entre os rebordos costais e a cicatriz umbilical. Um achado que também é bem interessante lembrar são os limites laterais dos músculos retos abdominais, como aqui dá para ver. Aqui uma imagenzinha em relação ao ângulo de Sharp, e a gente sabe que ele é importante. Vocês já viram lá no exame físico respiratório, com a inspeção do tórax, para realmente definir se o paciente ele é um paciente médio-líneo, breve-líneo ou mais longilíneo, né? Então também não vou me adentrar tanto, porque eu tenho certeza que vocês já viram. E aí, além disso, pode precisar ser visto na anatomia também as cristas ilíacas e as espinhas ilíacas anterosuperiores. As cristas ilíacas são bem fáceis de identificação, porque a gente tem uma proeminência, todo mundo já palpou quando estava vendo na anatomia em si mesmo, mas é importante identificar lá no paciente. Vou mostrar para vocês na prática como achar e também como identificar onde é a espinha ilíaca anterosuperior direita e esquerda. É importante identificar também a protuberância da sínfise púbica, justamente para identificar ali aonde seriam as cristas e onde seria a sínfise, para ver onde estaria o ligamento de Poupart, que é justamente o ligamento inguinal. E aí esses seriam mais ou menos os principais pontos anatômicos de referência para a superfície abdominal. E aí, por que eles são importantes? Eles são importantes porque quando nós vamos examinar o abdômen, nós vamos examiná-lo numa sequência de regiões. Essas regiões elas podem ser 4 ou 9. Na maioria das clínicas que a gente passa lá na reumato, na pneumo, às vezes a gente faz o exame abdominal porque faz o exame físico completo, mas não faz aquelas 9 regiões como na gastroenterologia, a gente acaba fazendo só 4. E aí, como seria essa delimitação de 4 regiões? Primeiro, a primeira linha seria uma linha vertical médio-external. E essa linha médio-external, ela ia realmente acompanhar a linha alba, que a gente vê muito na topográfica, como um ponto de fragilidade abdominal. E aí, vai toda essa região médio-external até lá no hipogastro, que eu vou já mostrar para vocês onde seria. E aí, a linha perpendicular, ela vai ser realmente na altura da cicatriz umbilical, formando 90 graus com essa linha médio-external. E aí, vamos dividir em 4 regiões, que seria o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. Só que existe também uma divisão em 9 regiões, que é que a gente usa na gastroenterologia e aqui na semiologia é muito importante porque é para a gente lembrar realmente quais são as projeções dos órgãos na parede. Então, é importante que saibamos os nomes de cada uma das regiões para fazer realmente aquela localização correta, tanto na hora de fazer o exame físico, como na hora de escrever no prontuário e de escrever os achados. E aí, do lado direito, nós vamos ter, nessa parte mais superior, o hipocôndrio direito, onde vai estar ali a projeção do fígado. No lado esquerdo, o hipocôndrio esquerdo. E nessa região mais medial, o epigastro, que é justamente ali onde vai estar o início do estômago. E aí, na histologia, quando a gente está lá no ciclo básico, na verdade ainda
está no ciclo básico, né? Que o quarto período é aquela transição entre básico e clínico. Mas lá na histologia tem aquela lâmina clássica que o professor Edivan ele cobra, que é a do esôfago cárdia, que é justamente o final do esôfago e o início do estômago. E esse início do estômago, que popularmente o pessoal conhece como boca do estômago, é justamente a região epigástrica. Aqui, estou mostrando com a seta. Do lado direito, mais para baixo, vai ter o flanco. Do lado esquerdo, o flanco também, cada qual com os seus lados. E na região central vai ser o mesogastro. Esse mesogastro ele também pode ser denominado de região umbilical. Mais para baixo, nós vamos ter a fossa ilíaca direita, que muitas vezes ela é denominada como FIDE. Às vezes a gente vê no prontuário e esquece, mas FIDE é fossa ilíaca direita e FI é fossa ilíaca esquerda. E lá para baixo vai ter o hipogastro, que é justamente essa região abdominal mais inferior. Existem algumas denominações populares que são, por exemplo, o quadrante superior do abdômen, o quadrante inferior do abdômen, ou o hemiabdômen direito e o hemiabdômen esquerdo, porque algumas situações elas acometem realmente todo o lado direito. Por exemplo, um paciente que sofreu uma queimadura, e ali ele tem queimadura em hipocôndrio direito, em flanco direito, em fossa ilíaca direita. Você pode dizer que essa queimadura ela atingiu todo o hemiabdômen direito. Do mesmo jeito que lá no tórax a gente pode dividir em hemitórax direito e hemitórax esquerdo, também podemos dividir em hemiabdômenes. Depois que nós realmente separamos as delimitações anatômicas do abdômen, as regiões, nós vamos para as etapas do exame físico em si. Então, como todos os outros exames físicos, a primeira parte é a inspeção. Você vai realmente estar ali vendo o paciente. O exame abdominal, na maioria das vezes, já começa com o paciente deitado, mas você pode pedir para ele se sentar para fazer a inspeção, porque por exemplo, você já tinha começado a fazer a inspeção do tórax, né? Aí fez a inspeção do tórax e vai fazer a do abdômen também. Pode ser que ele esteja sentado. A posição do examinador de preferência é do lado direito do paciente, mas aqui a gente sabe que o examinador ele vai estar ali podendo estar andando ao redor do paciente para inspecionar melhor, para fazer a inspeção tanto a frontal como a tangencial, então pode se movimentar. Na inspeção do abdômen, eu acredito que seja a mais rica dentre os exames físicos, porque tem bastantes achados a serem procurados, a analisar, mas quando a gente começa a fazer, acaba se tornando uma sequência mais lógica, então não fica muito complicado. Então será visto a forma e o volume desse abdômen, a cicatriz umbilical e as suas características, se existem abalamentos e retrações no abdômen, também se existe algum tipo de circulação colateral ou veias mais superficiais, os movimentos do abdômen, as cicatrizes, se existe algum tipo de solução de continuidade e algumas outras situações. Bom, começando com a forma e o volume do abdômen, nós sabemos que existe a situação típica de alguma patologia e atípica, que é o que nós conhecemos como normal. Lá no exame físico geral, por exemplo, quando o paciente ele tinha faces típicas, eram típicas de alguma doença. Por exemplo, um paciente que tem o Hashimoto, aquela vermelhidão da face típica lúpica. E aqui não é diferente. Os abdômenes típicos, eles são relacionados a algum tipo de condição ou patologia. E o atípico é o normal. Muitas vezes vocês podem ver no prontuário também o atípico chamado abdômen flácido, alguma coisa assim, mas é o abdômen normal. Só que em alguns pacientes esse abdômen ele vai ser globoso, também chamado de protuberante. E aí são justamente, como aqui na imagem dessa criança mostra, pacientes que têm hepatomegalia, esplenomegalia, que tem hepato e esplenomegalia, como essa imagem. Provavelmente essa criança aí ela vai ter uma leishmaniose visceral, algo do tipo. O abdômen globoso ele também pode ser de uma paciente grávida com a sua gestação mais avançada, pode ser de um paciente mais obeso, pode ser um paciente que tenha muitos gases e muita distensão abdominal. Então, são diversas situações que podem estar deixando o abdômen mais globoso.
Outro tipo de abdômen é o ventre batráqueo. Esse no Porto, ele fala bem que é o do paciente que está lá no leito, em decúbito, geralmente por um ascite que está em regressão, em que o líquido ascítico ele fica realmente nessa região de flancos, mais na lateral do corpo do paciente deitado, né? Também existe o tipo de abdômen pendular ou pitótico, e aqui é aquele abdômen que tem uma certa flacidez. Às vezes é um paciente que passou por uma cirurgia bariátrica e ficou com uma flacidez abdominal, ou uma paciente que foi gestante e no puerpério ela tá ali com aquela flacidez. Só que um ponto muito importante é que nesse caso, esse pendular, ele não vai ficar até ali de perto da coxa, sabe? Quando existe um abdômen que realmente ele é mais volumoso e ele chega a estar ali encostando em região de coxa, ele já tem outro nome, que é justamente esse primeiro aqui da imagem, que é o abdômen em avental, que é realmente aquele abdômen que ele é tão protuberante, digamos assim, que ele chega ali e está encostando na região de coxa, típico dos obesos mórbidos. E aí, para finalizar em relação à forma e volume, o último tipo de abdômen seria o escavado, que também pode ser chamado de escafoide ou côncavo. E aí, aqui é importante lembrar que aquela história do Instagram, da barriga negativa, Gabi Pugliese, não é a rigor um abdômen escavado. É sim um abdômen musculoso, muitas vezes é uma paciente magrinha, no caso uma paciente não, né, uma blogueira, mas que não seria efetivamente escavado, só se ela tivesse alguma patologia associada, porque esse abdômen ele é muito típico de síndromes consumptivas. Então, um paciente que está ali com um câncer, às vezes um paciente que tem um câncer coloretal, por exemplo, eu faço pesquisa com paciente coloretal e a gente vê que tem muitos pacientes que dão entrada com peso e acaba que ao longo do tratamento eles vão realmente perdendo peso e eles perdem em comprimento de circunferência abdominal, dá para perceber a situação da síndrome consumptiva em si. Também esse abdômen escavado é muito típico de pacientes que tenham anorexia. Depois de ter visto em relação à forma do abdômen e o volume, nós vamos analisar um pouco sobre a cicatriz umbilical. Essa cicatriz umbilical ela pode ser plana, pode ser protusa ou pode ser retraída e são situações que podem ser normais. Só que a gente precisa ver pontos específicos nessa cicatriz. Por exemplo, se ela parece ter alguma lesão, se tem secreções saindo da cicatriz umbilical que podem indicar a solução de continuidade. Então, é importante descrever no prontuário, por exemplo, se você encontrou alguma secreção, colocar lá que o paciente ele tinha secreção umbilical. E aqui nesse ponto de inspeção da cicatriz umbilical, lá no Porto, que é a nossa bibliografia sugerida, na verdade o Portinho, né, que é o exame clínico, ele nos lembra sobre os sinais da pancreatite principalmente, que é o sinal de Cullen, que é a de equimose periumbilical, e essa equimose periumbilical ela pode ser tanto causada por uma pancreatite aguda, como pela rotura de um aneurisma, ou como uma gravidez ectópica, todas essas podem ser causas de sinal de Cullen. E também existe o sinal de Gray-Turner, que é justamente ali de equimose em flancos. E aí, quando eles estão associados, é muito sugestivo de pancreatite necrohemorrágica, quase que patognomônico. Então, é necessário encaminhar esse paciente para o serviço de cirurgia do hospital, porque é uma situação de abordagem cirúrgica, né? A gente vê isso também lá no P1, eu não sei se vocês lembram, mas que a professora Elizabeth, naquela aula de pâncreas endócrino, ela fala bastante em relação a essa parte de semiologia também e fala um pouco sobre a pancreatite necrohemorrágica e esses sinais. Além disso, na inspeção, nós vamos ver se o abdômen ele tem algum tipo de abalamento ou retração. É um pouco incomum que a gente veja a retração, tanto de tórax como de abdômen, mas uma situação que pode causar realmente essa diminuição do volume abdominal em uma região específica são o pós-cirúrgico em que ocorrem as bridas, que são justamente as aderências. Então, aqui nessa imagem, nessa segunda imagem, tem uma retração ali na região suprapúbica, que é pós-cirurgia. Reparo de hérnia. Então, é um tipo de situação que pode estar causando uma retração. Já em relação ao abalamento, isso pode ser causado por diversas situações.
Pode ser um abalamento específico ali, hipocôndrio direito, um paciente que tem uma hepatomegalia acentuada. Ou pode ser um abalamento mais em região de hipogastro. E aí esse abalamento pode ser justamente aqui, como tem na primeira imagem, de uma distensão vesical, que é o que é popularmente chamado de bexigoma. Então isso pode ser causado por um paciente que tenha hiperplasia prostática benigna, e tenha um acúmulo de líquido, de xixi no caso, lá na bexiga, ou um paciente que já tem um quadro pior, né, de câncer de próstata, que tenha uma compressão uretral e tenha também um acúmulo de xixi na bexiga. Então são situações que podem ali estar causando um abalamento na região hipogástrica. Além disso, na inspeção também vamos ver em relação às veias superficiais do paciente, se existe ou não. E aí, nesse caso, eu trouxe aqui uma foto de telangiectasias. Vocês já viram um pouco sobre isso, tanto lá na parte de exame dermatológico das lesões superficiais que a professora Valéria trouxe, também é comentado um pouco na parte do exame físico geral, mas só para lembrar. Para diferenciar telangiectasia de lesões elementares hemorrágicas, é importante fazer a digitopressão ou a vitopressão. E aí, caso essa lesão ela desapareça a digitopressão, você classifica como telangiectasia. Mas caso ela não desapareça, isso vai levar a sua hipótese muito mais para algo hemorrágico. Então, relembrando lá as lesões elementares, pode ser uma víbice, que é uma lesão hemorrágica linear. Só que aqui nesse caso são telangiectasias difusas no andar inferior do abdômen. E aí vocês podem estar se perguntando, mas e aí, Carol, como é que você sabe que são telangiectasias? Bem, efetivamente eu não fiz o exame físico desse paciente, então eu não fui lá e fiz a pressão digital ou coloquei o vidrinho, mas eu retirei essa imagem de um site dermatológico e lá na descrição do Atlas ele chamava como telangiectasia. Então, com certeza, alguém que fez essa imagem fez esse exame e diferenciou. Outro tipo de situação que pode acontecer são de circulação colateral. Vocês também já viram lá na parte de exame geral que existem 3 principais tipos de circulação colateral, que é o tipo cava superior, cava inferior e a portal. Essa aqui primeiro foi a portal, eu quis mostrar para vocês. Na primeira imagem dá para ver realmente as setinhas apontando para fora, né, aquilo que a gente chama de fluxo hepatofugal. E na segunda imagem dá para ver uma característica muito típica, que é a circulação colateral em cabeça de medusa. Dá para ver bem ali acima da cicatriz umbilical. É bem característico realmente para pacientes que têm cirrose, hipertensão portal. E aqui a circulação cava inferior. Também na imagem dá para ver bem essa diferenciação entre o que seria mais aquela portal, nessa região mais centro-abdominal, e essa cava inferior de uma maneira mais ascendente. Eu não trouxe aqui a cava superior, porque não é bem o escopo aqui da aula, mas ela estaria mais ali na inspeção do tórax. E aí, além disso, nós temos que ver os movimentos abdominais. A gente sabe que na inspeção do tórax nós também temos movimentos e movimentos de respiração. A respiração feminina, ela é mais torácica superior e a masculina, ela é mais tóraco-abdominal. Isso com o paciente em ortostase. Quando o paciente está em decúbito, esse movimento respiratório ele é mais tóraco-abdominal para ambos os sexos. E no geral, para as crianças, mesmo tanto em decúbito como em ortostase, a respiração ela é mais tóraco-abdominal. Então, aqui um tipo de movimento que pode ser visto na inspeção abdominal é justamente o movimento respiratório. Também podem ser vistas pulsações. E aí essas pulsações podem ser de quê? Principalmente da artéria aorta abdominal. E aí ela pode ser vista se o paciente ele for um paciente muito magrinho, ou se for um paciente que tem uma frequência respiratória muito aumentada, paciente que tem alguns tipos de arritmia, pode ser vista a pulsação da artéria abdominal, e ainda se o paciente ele tiver um aneurisma de aorta, porque esse aneurisma ele vai causar um avalamentozinho que pode ser visto na inspeção e acaba que fica mais fácil de ver o movimento pulsátil.
No mais, também pode ser visto o peristaltismo. Não é muito comum que na inspeção a gente consiga observar o peristaltismo de um paciente, é só se realmente o trânsito intestinal dele estiver mais aumentado. E isso pode acontecer, por exemplo, lá no início de uma obstrução intestinal. Um paciente que teve um fecaloma que ficou muitos dias lá, né? Ele tem uma constipação mais crônica, acabou ficando com um fecaloma, e lá no início dessa obstrução existe o que a gente chama de peristaltismo de luta. E esse peristaltismo de luta é o aumento dos movimentos abdominais, as contrações, para tentar fazer com que o trânsito intestinal ele seja acelerado e vença aquela obstrução, né? E aí, isso seria o início da obstrução intestinal. Mas no decorrer do quadro, acaba que o paciente não tem tanto, mas eu trouxe um videozinho que ilustra isso, e esse peristaltismo visível, ele pode ser chamado de ondas de Kussmaul. E aí vou dar o play aqui para vocês. Ó, dá para ver bem as alças se movimentando. Aqui, eu não sei se era professor, se era médico assistente do caso, preceptor, enfim, mas ele fala um pouco, né? O paciente seria esperado que ele tivesse uma distensão abdominal maior, mas nesse caso não tinha, porque também é falado no vídeo que faz bastante tempo que ele não tem alimentação oral enteral, né? Isso, ele estava há muito tempo com alimentação parenteral, então pode ser também que ele tivesse com uma sonda nasogástrica, alguma coisa do tipo, e recebendo soro glicosado na veia, enfim. Mas ficou muito claro para ver os movimentos peristálticos, então esse vídeo foi mais para isso. Qualquer coisa, volta aí ou clica aqui no link que eu vou mandar para vocês a apresentação em PDF para ver um pouquinho mais, mas eu acho que ficou bem ilustrativo. Além disso, vocês precisam ver as cicatrizes da parede abdominal. Quando você está lá na anamnese, a gente sabe que aqui na sêmio é uma sequência, você vai fazer a anamnese, depois você vai fazer os exames físicos. Nos antecedentes pessoais patológicos, você já perguntou se o paciente ele já sofreu algum tipo de cirurgia, né? Se já foi necessário passar por procedimento cirúrgico. Só que infelizmente a gente sabe que os pacientes às vezes esquecem, né, de falar. Ou às vezes o paciente diz, nossa, não tenho nenhuma doença, mas aí quando vê, você vai perguntar as medicações em uso, ele diz que toma losartana, metformina, captopril, aí você pensa, o paciente tem hipertensão, diabetes, então por isso que é muito importante também fazer o exame físico minucioso. E aí aqui existem vários tipos de cicatrizes, e dependendo do local onde seja essa cicatriz, isso vai te levar a uma hipótese de qual foi o tipo de patologia que foi tentada ser corrigida por aquela cirurgia prévia. Então, por exemplo, se for uma cicatriz em flanco direito, provavelmente esse paciente ele precisou tirar a vesícula biliar. Se for em flanco esquerdo, ele precisou fazer algum reparo em cólon, ou ele precisou fazer a retirada de alguma parte dos cólons, às vezes um paciente que tem diverticulite. Se for na fossa ilíaca direita, provavelmente foi um paciente que teve apendicite e precisou retirar o apêndice, ou ele teve que corrigir uma hérnia de parede abdominal. Semelhantemente, na fossa ilíaca esquerda, muito provavelmente foi uma correção de hérnia de parede abdominal. Lá para baixo, na região hipogástrica, provavelmente foi a retirada do útero, se for uma paciente do sexo feminino. Na linha média,
provavelmente uma laparotomia. E aí vocês vão ver um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Eu tô vendo agora, inclusive, que eu tô no 7º, né, que eu pago urgências traumáticas, e o cerne é avaliar o ATLS, que é o atendimento do paciente traumatizado. Então, às vezes, é um paciente que ele sofreu um trauma perfurante abdominal e ele está numa situação que precisa passar por uma laparotomia exploradora. Então, foi essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, que é realmente uma incisão bem grande na linha média, aquela linha média external que segue aqueles limites da linha alba. Como eu falei, muitas vezes você fez a inspeção com o paciente sentado antes, lá naquela inspeção do tórax, né? Não está direto fazendo a inspeção com o paciente em decúbito. Então, pode ser que você veja uma cicatriz na região lombar, que pode indicar que o paciente sofreu uma nefrectomia, ou uma cicatriz lá na região da linha vertebral ou paravertebral, provavelmente um paciente que pode ter tido uma hérnia de disco e aí ele precisou ser submetido a uma laminectomia para fazer uma descompressão ou alguma coisa do tipo. E aí, como eu sei que vocês estão no P4, estão pagando instrumentação cirúrgica, essas cicatrizes, muitas delas têm nomes específicos. Eu tenho certeza que vocês já viram essa imagem lá na instrumentação, mas só para lembrar um pouquinho. Então, lá a cicatriz ali no finalzinho do hipocôndrio direito, em região de flanco, é justamente chamada de cicatriz de coxa, que é a da colecistectomia, da retirada da vesícula biliar. Lá embaixo, na fossa ilíaca direita, tem a cicatriz de McBurney. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou falar, que é justamente no ponto de McBurney, que é a cicatriz de apendicectomia. Então, existem outras, vocês vão ver ou já viram na instrumentação, mas eu quis só também fazer essa correlação, porque eu acho que a parte muito legal do 4º período é que as disciplinas elas conversam bastante entre si e a gente vai vendo realmente essa interação, né, da medicina, fica tudo muito mais fácil de assimilar. Na inspeção ainda, nós precisamos ver se existem soluções de continuidade na parede abdominal. E aí aqui eu queria fazer um adendo, porque algumas literaturas elas dividem a inspeção do abdômen em inspeção estática e dinâmica, tal qual a inspeção do tórax. O Portinho, o livro exame clínico, ele não faz essa diferenciação, ele somente separa em inspeção, ausculta, percussão e palpação, por isso eu não trouxe aqui, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade de dividir a inspeção do abdômen em estática e dinâmica. E aqui seria uma inspeção dinâmica, por quê? Porque essas soluções de continuidade, elas podem não ser vistas com o paciente somente em decúbito ou somente em ortostase e relaxado. Você vai precisar com que ele faça algum tipo de manobra para aumentar a pressão da cavidade abdominal e você veja essa solução de continuidade. Então, por exemplo, pode ser que você precise que o paciente ele faça uma manobra de valsalva. Um exemplo seria que ele soprasse ali a região posterior da mão, assim, justamente para aumentar a pressão da cavidade abdominal, mas em algumas situações o paciente relaxado dá para ver. E aí, quais são esses tipos de solução de continuidade? Pode ser a diástase de reto abdominal, que é justamente essa separação entre os músculos retos abdominais, que a gente sabe que, de maneira geral, eles estão bem juntinhos, mas existem situações, por exemplo, se o paciente é muito obeso, ou para mulheres pós-gravidez, naquele período puerperal, elas podem estar com diástase. Eu já vi um paciente que ele era bastante obeso lá no Tarcísio, que tinha diástase e ele nem precisava fazer valsalva. Quando ele fazia, ficava ainda mais evidente, mas só ele deitado dava para ver. E outro tipo de solução de parede são as hérnias abdominais. E essas hérnias elas podem ser em diversas localizações. Como aqui dá para ver, né? Pode ser uma hérnia epigástrica, pode ser uma hérnia umbilical, pode ser uma hérnia de Spiegel, que é nessa região de fossa ilíaca. Pode ser uma hérnia incisional, isso significa que foi uma hérnia que surgiu depois de um reparo cirúrgico. Então, por exemplo, aqui nessa imagem é uma hérnia de fossa ilíaca direita. Provavelmente é uma hérnia pós-apendicectomia.
Também pode ser uma hérnia ali na região inguinal e femoral. Isso eu acho que vocês também vão ver ou já viram em instrumentação, se eu não me engano. Um ponto bastante importante para diferenciar diástase de reto e hérnia, eu acho que não é fácil confundir uma da outra. São situações que, para mim, pelo menos, aparentam ser bem diferentes. Mas um ponto preponderante de diferenciação é que a hérnia ela possui um anel herniário e a diástase não tem. Então, só para ficar de olho e lembrar sobre isso. E aí, para finalizar a inspeção, a gente sabe que essa inspeção ela é eterna, parece que não vai mais acabar, mas eu juro a vocês que na prática vai ser bem mais rápido, vai ser papum, juro, juro, juro. E aí você vai ver a coloração da pele, porque a gente pode ver em algumas áreas que possam estar mais eritematosas, digamos assim, ter alguma vermelhidão, algum aspecto de lesão. Também se existem lesões elementares, como vocês já viram lá na dermato, existem vários tipos de lesões elementares. É importante ver se o paciente ele tem presença de estrias. A gente sabe que é um tipo de lesão elementar, mas lá no Porto ele coloca como um tópico dentro dos outros parâmetros, então aqui eu segui tal qual a nossa bibliografia. E ainda a distribuição de pelos do abdômen desse paciente. E aí agora, ufa, terminamos a inspeção, né? Na sequência dos outros exames, agora a gente ia inspeção, percussão, palpação e escuta. E a ausculta. Mas aqui é diferente. A ausculta, ela precisa ser feita antes da percussão e da palpação. E aí eu vou explicar um pouquinho por quê. Porque quando nós fazemos essa movimentação, essa manipulação do abdômen, isso pode ser que cause aumento do trânsito intestinal. Então, o peristaltismo ele acaba ficando aumentado quando a gente manipula o abdômen, e aí aquelas situações em que haveria a hipoatividade dos ruídos hidroaéreos, normalmente, talvez ela ficasse mascarada. Então, por isso que é essencial que acabou a inspeção, já faz a ausculta. Os sons normais da ausculta, eles são chamados de ruídos hidroaéreos. Eles precisam ser vistos ou nas quatro regiões, os 4 quadrantes, ou lá nas 9. Na maioria das vezes, eu faço nas 4 regiões porque eu estou nas outras clínicas. Mas aqui na SEMI, eu vou mostrar para vocês fazendo nas 9 regiões e também lá na gastro vocês fazem nas 9 regiões. E no geral, a frequência desses ruídos é de 5 a 10 segundos. Existem situações em que esses ruídos eles ficam mais pronunciados. Por exemplo, como eu falei, lá no início de uma obstrução intestinal, nós temos o peristaltismo de luta. Então, acaba que os ruídos hidroaéreos eles ficam aumentados e aqui nós chamamos eles de borborigmos. Ou na situação de diarreia, por exemplo, que o trânsito intestinal está bem mais aumentado. Só que, por outro lado, existe a situação em que os ruídos hidroaéreos eles estão hipoativos. Então, fica naquela de realmente silêncio abdominal. Vai ver, você colocou ali o seu esteto, o receptor do seu esteto no flanco direito. Vai, que você começou no flanco. E aí tá lá, deu 10 segundos, deu 20, daqui a pouco deu 1 minuto e você não tá escutando nada. Aí você vai fazendo lá naquele sentido horário. A minha sugestão é que faça a ausculta no sentido horário que eu acho mais fácil de pegar todos os quadrantes, pegar todas as regiões. E aí você vai vendo se em alguma dessas regiões você consegue auscultar ruído hidroaéreo. Não escutou? Aí você está diante de um quadro de silêncio abdominal. E aí isso pode ser causado por um ilho paralítico, numa situação em que você tem uma peritonite generalizada, então realmente é uma situação mais complicada. Mas, além desses sons, vocês também podem auscultar sopros. Não é comum que você auscute sopro abdominal, na verdade não é comum nem sopro abdominal, nem sopro cardíaco. Alguns cardíacos acabam sendo fisiológicos, a gente tem aquele sopro de Still, né, do inocente, mas de maneira geral, abdominal não é esperado que você auscute sopro. Mas se você auscultar, pode ser alguma afecção de aorta abdominal ou de renais, ou ainda tem uma fístula arteriovenosa. Então pode ser também que tenha um aneurisma, alguma coisa do tipo.
O outro possível som aqui na ausculta abdominal seria o som do coração fetal. Então, no caso, seria de uma mulher grávida, ali por volta do 5º mês de gestação, já seria possível auscultar, só que no geral, com os estetoscópios que nós usamos na graduação, não é muito comum conseguir identificar os batimentos fetais de maneira acurada. Então, nesse caso, realmente seria indicado o estetoscópio ginecológico, que tem um específico para isso, do mesmo jeito que tem o ultrassom ginecológico, que vocês devem ter visto, porque a gente passa lá na maternidade, no P1 ou no P2, com a professora Cristiane, né? Ela é bem gente boa, deixa a gente conhecer, então não é tão fora da nossa realidade. Eu, por exemplo, ainda não paguei GO, conheço pouca coisa, mas já vi um ultrassom ginecológico e também já vi um esteto ginecológico. E agora nós vamos para a percussão. Aqui um ponto importante para vocês lembrarem é que vocês podem, se quiserem, fazer a palpação e depois a percussão. Não existe uma semiotécnica que coloque que a rigor você precisa fazer a percussão antes da palpação, tal qual existe o rigor de fazer a ausculta antes da percussão e palpação, né? Mas a minha dica pessoal, que eu acho mais interessante, é começar com a percussão, porque às vezes alguma alteração na percussão, nos sons esperados, acabam te dando pistas de possíveis alterações futuras na palpação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso especificamente. E aí, os sons possíveis na palpação do abdômen são de timpanismo, hipertimpanismo, maciçez e submaciçez. Aqui, o som de percussão abdominal predominante é o de timpanismo. Lá no tórax, você espera o claro pulmonar. E aqui no abdômen, você espera o timpanismo. Esse timpanismo vai ser principalmente lá no espaço de Traube e daqui a pouco vai ter um videozinho mostrando para vocês bem a delimitação do espaço de Traube, como fazer a percussão. Eu acredito que colocando vídeos torna a aula mais interativa e mais fácil de vocês entenderem. Existem situações em que esse timpanismo ele acaba ficando aumentado. Então, obstrução intestinal, como eu já falei algumas vezes aqui nessa aula, né, pode causar aumento do timpanismo, meteorismo, gastrectasia. E outro tipo de som é a maciçez. Existem localizações abdominais onde é esperada a maciçez, principalmente em hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, justamente pela área de projeção do fígado do lado direito e do baço do lado esquerdo. Então, o som submaciço ele fica ali na transição entre essas regiões de fígado e baço e o restante do abdômen, digamos assim. É importante na percussão que seja feita uma comparação de áreas homólogas, porque, por exemplo, às vezes você está percutindo em alguma região onde era esperado um timpanismo e acaba que tem uma maciçez. Um exemplo, tem uma maciçez em flanco. E aí você fez a percussão, viu que tem uma maciçez em flanco direito. Talvez isso seja uma massa. E aí você vai ter que investigar um pouquinho sobre essa massa, daqui a pouco também vou mostrar sobre a investigação. Mas fiz a percussão no flanco direito. Aí você vai lá e percute no flanco esquerdo. Também tem uma maciçez. Aí você fica naquela, será que o paciente ele tem uma massa do lado direito e do lado esquerdo? Ou ele tenha líquido livre do lado direito e esquerdo. Ele está lá em decúbito e o líquido foi realmente para as laterais. Isso é possível se o paciente ele tiver uma ascite de médio volume. E eu vou já mostrar para vocês um pouco sobre isso. Então, essa percussão em áreas homólogas, ela é importante também para guiar as suas hipóteses diagnósticas e para elucidar melhor o quadro. Mas, de maneira geral, uma semiotécnica boa para fazer a percussão é como tem nessa imagem aqui. Você escolhe um ponto e vai fazendo ali no sentido horário. E aí, por exemplo, nesse caso, você começa ali no flanco direito, aí vai para epigastro, vai para hipocôndrio direito, depois vai... Na verdade, você foi para mesogastro e agora você vai para epigastro. Depois você vai para hipocôndrio esquerdo. Mesogastro de novo, flanco esquerdo, região hipogástrica, fossa ilíaca esquerda, e assim você vai realmente fazendo todo o reloginho, digamos assim.
e você fez a percussão de todo o abdômen, e se você tiver achado algo estranho, algo diferente, você vai lá e faz a comparação com a região homóloga. Aqui um videozinho sobre a percussão do espaço de Traub. Pronto, aqui a percussão do espaço de Traub. O esperado realmente, como no vídeo foi falado, é que tenha timpanismo. Existem situações em que esse timpanismo ele é substituído por uma maciçez. Isso pode acontecer se o paciente ele tiver uma esplenomegalia, ou seja, se ele tiver um aumento do baço, ou se ele tiver feito uma refeição ali copiosa. Porque eu trouxe um extrazinho aqui, que vocês também estão pagando imagem, né? O espaço de Traub é justamente onde seria a região da bulha gástrica. Então, por exemplo, foi um paciente que comeu aquela feijoada, uma refeição bem copiosa, pode ser que o estômago ele esteja cheio até lá em cima. Então, o paciente acaba que não tem uma esplenomegalia, mas o Traub dele não estaria livre. Só que o esperado, na maioria das vezes, para os pacientes, é que ele tenha o espaço de Traub livre. Então, quando você escutar, paciente tal estava com Traub livre, isso significa que tem timpanismo na região. É o normal, o esperado. Além disso, na percussão, nós temos a percussão hepática. E aí, eu acho bacana fazer a percussão antes da palpação, porque, por exemplo, se você na percussão viu que o paciente ele tem um Traub ocupado, e aí você na percussão do fígado, você percebeu que a área de maciçez está um pouco abaixo do que você esperava. Está ali 3 dedos abaixo do rebordo costal. E aí você pensa, poxa, o paciente já teve uma maciçez esplênica, agora ele está com uma maciçez na região hepática inferior ao rebordo costal, onde não era esperado. Aí você já vai fazer a palpação pensando que pode ser que ele tenha uma hepatosplenomegalia. Então, eu acho bacana fazer a percussão primeiro, porque ele já vai guiar um pouquinho para o que você vai esperar na sua palpação. E aí agora é um pouco sobre a hepatimetria, que é justamente a definição do tamanho desse fígado. Pronto, você delimitou aonde seria a região do fígado, fez a medida aproximada. E aí, por exemplo, você fez a hepatimetria, mas naquela região onde você esperava que tivesse a maciçez hepática, você está percutindo um timpanismo. Então, isso pode ser uma situação patológica ou não. De maneira geral, a situação não patológica nós chamamos de sinal de Chilaidite, que é justamente a interposição de alça intestinal na projeção da região hepática. Isso não é comum de acontecer, mas pode. Por exemplo, há uns dias eu fui acompanhar a prática da professora Sheila de exame abdominal. E aconteceu lá na aula, um dos meninos, ele tinha Chilaidite. E aí a gente ficou, nossa, será que ele tá com Jober? Mas não era Chilaidite. E aí agora vocês vão entender um pouquinho sobre quando isso é patológico, que é justamente o sinal de Jober.
Justamente, gente, esse sinal de Joubert, ele indica a perfuração de víscera oca e ar livre na cavidade abdominal, o famoso pneumoperitônio. Então, outra imagenzinha radiográfica para vocês. Aqui do lado direito, nós estamos vendo uma região de transparência não, de opacidade na... Meu Deus, estou na dúvida, é transparência mesmo. Confuso o que era rádio opaco e rádio transparente, mas vai dar certo, eu sei que vocês estão sabendo mais do que eu. Ele tem uma região de radiopacidade na cúpula diafragmática direita. E isso não era esperado. A gente esperaria no lado esquerdo por causa da bulha gástrica, mas direita não. Mas aí o que isso significaria? Seria justamente um sinal de ar livre na cavidade abdominal. E aí, imagina só, o examinador colocou essa imagem para você, você está pensando em pneumoperitônio de diagnóstico radiográfico. Aí ele te pergunta qual sinal semiológico você poderia encontrar nesse tipo de paciente. E aí a sua resposta seria sinal de Joubert. Outra situação é a percussão dolorosa da loja hepática, que é o sinal de Torres-Homem. Não é muito comum, mas em situações em que o paciente ele tem um abscesso hepático, você pode, na percussão, o paciente sentir bastante dor. E aí é esse sinal. Ainda na percussão, como eu havia falado para vocês há um tempinho, você pode ter percebido ali que o paciente ele tem uma massa 6, aonde era esperado o timpanismo. Isso pode acontecer porque o paciente tem uma massa, ou pode acontecer porque o paciente tem líquido livre na cavidade abdominal, que é o que a gente chama de ascite. A situação da ascite vocês vão ver nas síndromes abdominais, que vai ter uma aula sobre isso, mas é muito comum, por exemplo, em paciente cirrótico. E aí essa ascite, ela pode ser classificada em ascite de grande volume, médio ou pequeno. Isso vai variar de acordo com o volume esperado. Então, aquelas que tenham mais de 1.500 ml são agitas de grande volume. E a manobra de percussão para elas é a manobra do piparote. Eu vou mostrar para vocês também lá na prática, para vocês saírem sabendo como faz, mas aqui eu trouxe um videozinho para facilitar. Aqui só um ponto importante é que você está pesquisando a massa 6 do lado direito. Então, a mão que você vai dar, o petelequinho, vai ser a mão direita, tá certo? E aqui você vai fazer o apoio é a esquerda e vice-versa. E nesse caso, você está autorizado a ficar do lado esquerdo do paciente quando você for dar o piparote do lado esquerdo, beleza? Também existe a ascite de médio volume, que é aquela que fica entre 500 e 1.500 ml. E aí, nesse caso, é justamente o que eu havia falado do paciente que tem uma massa 6 ali em região de flanco direito e esquerdo. E você fica naquela dúvida se são duas massas ou se é realmente ascite. E aí, com o paciente em decúbito, no geral, essa região médio abdominal, a percussão, ela vai estar mais timpânica e a região de flancos, essa parte lateral do abdômen, ela vai estar mais maciça. E aí, para fazer o tirateima, digamos assim, você vai pedir para o paciente ficar em decúbito lateral e aí vai percutir na região de flanco. E aí, se for uma massa, o esperado é que ele continue maciço. A região de flanco, ela estava maciça com o paciente em decúbito dorsal e permaneceu maciça com o paciente em decúbito lateral. Mas se for realmente líquido livre, essa maciez ela vai dar lugar a um timpanismo e lá na região homóloga, onde ele está deitado, vai ter a maciez. Então, mais uma vez, um videozinho para ilustrar.
Deu para ver bem, né? Aqui o esperado. A substituição da massa 6 pelo timpanismo ao decúbito, porque esse líquido ele vai poder ser mobilizado. E existe ainda a ascite de pequeno volume. Essa vai ser aquela que tem menos de 500 ml. E aí, nesse caso, para fazer essa pesquisa, seria justamente a do piparote em baixo ventre, que é aquilo que a gente chama de sinal da poça, em que a percussão ela é feita ali no hipogastro com o paciente em 4 apoios. O paciente realmente vai ficar de 4. Então, por exemplo, eu nunca vi fazendo no ambulatório, já passei pela gastro, né? Nunca vi no Tarcísio, também não tenho essa experiência toda lá no Tarcísio, mas eu acredito que não seja muito comum de ser feita, porque é uma posição realmente incômoda para o paciente em situações que talvez fosse melhor fazer um exame de imagem, algo assim. E aí nós terminamos agora a percussão e vamos para a palpação. A palpação, ela também é um pouco extensa. Acho que o exame abdominal, ele acaba que é o mais extenso, mas eu acho muito bacana, gosto bastante. Talvez a professora Sheila, ela me inspirou a gostar, porque realmente ela é uma professora ímpar. Então, quando eu passei pela gastro, senti esse gostinho maior, vocês vão ter. Então, às vezes você fica naquela, ai, não gosto de gastro, não sei o quê. Mas quando você passa pela disciplina, passa pela professora, ela faz você olhar de uma maneira diferente. E aí aqui a palpação ela tem alguns objetivos. Sendo o primeiro avaliar o estado da parede. Então, vai lá, você não viu que tinha uma solução de continuidade na inspeção, nem estática, nem dinâmica, pediu para o paciente fazer valsalva, mesmo assim não viu. A palpação você tem esse objetivo de avaliar se existe. Também explorar a sensibilidade abdominal, eu vou mostrar para vocês os pontos dolorosos e reconhecer condições anatômicas das vísceras abdominais, tanto das vísceras parenquimatosas como as vísceras ocas, e ainda detectar alguma alteração na sua consistência. E aí, quais são as suas etapas? Existe a palpação superficial, existe a palpação profunda e aí existem as palpações específicas de fígado e baço e, no geral, dos outros órgãos. Quando nós falamos em palpação superficial, nós usamos somente a mão espalmada. Pode ser feita com as duas mãos, mas a semiotécnica mais correta é a da mão espalmada, para que não seja feita muita força, é realmente ideal que seja da parede superficial. Aqui você vai investigar a sensibilidade do paciente, você vai ver se ele tem alguma área que está mais sensível de fato. Um ponto importante é que você começa a sua palpação não pelo local onde o paciente diz doer. Então, por exemplo, chegou um paciente que ele tem uma queixa de pirose, de regurgitação, aquela coisa, né? Ah, doutor, eu tô com uma queimação aqui na boca do estômago. Eu tava pegando aqui na garganta, né? Mas ele vai pegar mais aqui embaixo. Na boca do estômago, não sei o quê. E aí você não vai começar a sua palpação superficial pela região epigástrica. Você começa ali no flanco, no hipocôndrio esquerdo e vai fazendo uma palpação superficial ali no reloginho, né? E é muito importante isso. Eu acho que eu ainda não havia falado, mas só para lembrar. Também se existe resistência da parede, a gente sabe que em situações, por exemplo, que o paciente ele tá com a peritonite generalizada, ele fica com aquele abdômen bem rígido, que nós chamamos de abdômen tábua. Eu lembro que foi até uma pergunta na época que eu paguei sêmio na minha prova, então vai que cai para vocês também, né? Também em relação à continuidade da parede, aquela história, né? Se tem hérnia, se tem diástase reto, a palpação de possíveis pulsações, como já foi falado lá na inspeção, e o reflexo cutâneo abdominal, aquela situação de ereção dos pelos e tal. E aí aqui nós temos os pontos dolorosos da superfície abdominal. E aí nós temos diversos pontos e cada um deles se relacionam com possíveis patologias. Então lá no ponto cístico tem uma relação com a inflamação da vesícula biliar. No ponto ureteral, na verdade, nós temos 3 pontos ureterais, que são tanto em região ali de flanco direito, como de fossa ilíaca direita e esquerda,
podem estar relacionados com a cólica renal. Então, pode ser um paciente que tenha cálculo renal, um paciente que tenha uma ITU, que é uma infecção do trato geniturinário, ou um paciente que tem uma pielonefrite. Lá na fossa ilíaca direita, nós temos o ponto apendicular, então uma possível apendicite. Aqui na região epigástrica, nós temos o ponto tifoidiano, que pode estar relacionado com afecções de esôfago, estômago, duodeno. Mais para baixo, nós temos o ponto epigástrico, que pode estar ali muito associado a gastrites, úlceras. E do lado esquerdo, ali no finalzinho do flanco esquerdo, nós temos o ponto esplênico, que quando doloroso, ele pode estar associado a um infarto esplênico. Aqui é importante que nós lembremos também que muitas vezes o paciente ele vai ter uma dor referida. Então, um paciente idoso que está infartando pode ter uma dor referida, não a dor anginosa típica, mas uma dor ali em região epigástrica. Ou um paciente que tem uma colecistite e tem uma dor em ombro direito. Então, isso é possível. Então, ficar ligado nesse tipo de situação. Aí aqui na palpação, nós temos os sinais específicos. Eu vou só beber uma aguinha porque é longa, né, essa aula. E aí, o sinal de Murphy, ele é feito ao se comprimir o ponto cístico. Você vai fazer a compressão e vai pedir para o paciente inspirar profundamente. Se esse paciente ele interromper subitamente essa inspiração, isso vai indicar uma inflamação aguda da vesícula biliar. E aí, só lembrando, o ponto cístico, ele fica ali na região de início do rebordo costal com a linha do reto abdominal, a linha lateral do reto abdominal. Eu vou mostrar para vocês na prática, que aí vendo e fazendo é bem mais fácil. Mas também tem um videozinho agora para vocês verem. Aqui é importante lembrar que não basta o paciente referir dor enquanto você faz a palpação. Ele precisa parar subitamente a inspiração para indicar patognomônico de colecistite. Também temos o sinal de Bloomberg e, no geral, o sinal de Bloomberg, ele quer dizer irritação peritoneal. Então, muitas vezes eu ficava naquela dúvida, né? A descompressão profunda, ela pode ser feita em diversos locais da parede abdominal e ela vai continuar sendo chamada de sinal de Bloomberg, vai continuar indicando peritonite, só que quando ela acontece especificamente no ponto de McBurney, que daqui a pouco no vídeo ele vai te explicar bem direitinho, você vai delimitar onde é a crista ilíaca antero-superior direita, a cicatriz umbilical, vai ver aonde é o terço médio entre elas, para realmente fazer a compressão, que é no ponto de McBurney. A descompressão brusca desse ponto indica apendicite aguda. E aí, lembrando bem, em qualquer um dos lugares pode ser chamado de sinal de Bloomberg, é descompressão brusca, mas especificamente no ponto de McBurney indica apendicite aguda. Mais um videozinho. No vídeo dá pra ver bem. Primeiro, um ponto que eu acho bem interessante nesse vídeo é que tá em espanhol, eu não entendo bem espanhol, não sei o que o moço tá falando.
o examinador, mas ele vai tentando deixar o paciente mais confortável e vai palpando ali, começando na fossa ilíaca esquerda e de uma maneira bem mais superficial, até chegar na fossa ilíaca direita e no ponto de McBurney, e aí ele faz primeiro, mas de uma maneira pouco brusca, até que ele baixa mais, né, coloca uma pressão um pouco maior e faz a descompressão brusca e o paciente refere uma dor, ele até dá um pulinho, né? Então, é uma maneira boa de fazer o exame e agora eu vou mostrar outro videozinho. Infelizmente, aquele Semiologia em Foco, que é um canal perfeito, né? Eu acho muito bom, não fez a do sinal de Bloomberg, mas eu acho que esses outros vídeos também são bacanas. Vamos ver aqui o outro. E esse aqui eu achei bem interessante, é um vídeo de um brasileiro e eu não sei, eu posso estar errada, mas para mim me parece que da primeira vez que o examinador ele fez a descompressão brusca, foi um Bloomberg positivo lá no ponto de McBurney e parece que o menino ele fez uma espécie de abdômen tábua, digamos assim, ele ficou mais rígido o abdômen. Dá pra ver também que é uma criança, né? E aí o examinador até fica falando, solta, pode soltar, porque parece que ele deu uma enrijecida e aí quando o examinador vai fazer de novo, não fica tão positivo. Pra mim, me pareceu isso e talvez a irritação peritoneal, nesse caso, já tivesse tão acentuada, digamos assim, que o paciente ele estava tentando mascarar e não sentir essa dor fazendo uma contração abdominal, né? Eu acho que seja possível que isso tenha acontecido. Além disso, existem sinais de apendicite que não são tão diretos como a descompressão brusca do ponto de McBurney. E esses sinais, o primeiro que eu tenho para falar aqui para vocês hoje é o de Hovsgol. E ele é justamente a dor no quadrante inferior direito, só que por ocasião da palpação do quadrante inferior esquerdo. E aí você pode fazer com a técnica da compressão bimanual, ou você pode fazer com o soquinho, digamos assim. Eu vou mostrar para vocês essas duas. E a ideia aqui é justamente fazer uma compressão na alça do lado esquerdo, para que esse ar ele tenha um fluxo retrógrado e com esse fluxo retrógrado seja incitado realmente a mobilização para o quadrante direito e a possível dor em relação se há irritação peritoneal, no caso apendicite. Ele é chamado também de sensibilidade rebote referida. Mais um videozinho aí. E aí esse vídeo é muito bacana porque ele mostra as duas possibilidades. Também nós temos o sinal do psoas e aqui é bom lembrar que a inserção do músculo psoas, ela vai estar ali próxima da região apendicular e aí por isso que é importante fazê-lo também. Na verdade, esses sinais eles vão estar ali ajudando a corroborar com a sua hipótese diagnóstica. Então, teve um sinal do psoas positivo, um sinal de Murphy positivo. Então, isso vai de Murphy não, né? De Bloomberg positivo, isso vai corroborando com a sua hipótese diagnóstica de apendicite aguda. Muito importante também, se você tá com essa hipótese diagnóstica, fazer o exame físico, é algo que a gente escuta bastante dos nossos professores. O sinal do psoas é também de dor no quadrante inferior direito, como todos esses indicativos de apendicite são, só que ela ocorre com uma flexão
ativa ou uma hiperextensão passiva do membro inferior direito. E aqui eu também vou deixar o videozinho que é bem mais fácil de entender. Ah, só um ponto. Nesse caso, o paciente ele pode ter a dor em FID, em fossa ilíaca direita, ou em hipogastro. Eu havia esquecido de mencionar. Também existe o sinal do obturador, que é a dor no quadrante inferior direito ao fazer a flexão passiva da perna sobre a coxa. Vou mostrar todos eles para vocês na prática, mas vai de novo o videozinho. E é importante lembrar que isoladamente, o sinal do psoas ou do obturador, ele pode estar indicando alguma afecção musculoesquelética que não a apendicite aguda. Então, é importante usá-los assim, em conjunto, digamos. E aí, beleza, você já fez a palpação superficial, agora vamos para a palpação profunda. Aqui vão ser investigados os órgãos da cavidade abdominal e se existirem massas, você palpou alguma tumoração, alguma massa lá superficialmente, e aí aqui é o momento de realmente você analisá-la com mais objetividade. Quando você vai fazer a análise das massas, vai ser realmente na palpação profunda, e aí você vai precisar identificar algumas situações. A gente lembra, né? Na anamnese nós tínhamos as características semiológicas da dor. Aqui no exame abdominal, se você encontrar alguma massa, você vai precisar buscar pelas suas características. Então, localização, ali uma localização de precisar qual das 9 regiões, qual é a forma e o volume dessa massa, se ela é mais arredondada, se ela é mais oval. Também se existe sensibilidade dolorosa associada a essa massa. A consistência, então existem alguns tipos de consistência, pode ser cística, borrachosa, dura, pétrea, e aí é importante também para vocês irem vendo a hipótese diagnóstica de ser benigno ou maligno. Claro que isso vai precisar requerer de exames mais profundos, laboratoriais, muitas vezes um histopatológico, mas é só para você realmente ir tecendo alguma hipótese diagnóstica. Também é importante ver se existe mobilidade dessa massa, e aí, às vezes, na própria inspeção, você vê que tem uma massa, e aí quando o paciente faz uma valsalva, você vê que essa massa se movimenta, e também se existe pulsatilidade, porque massas que têm circulação, que têm vascularização, elas são mais indicativas de malignidade. Então, todas essas são as características que devem ser buscadas se porventura forem encontradas massas. E agora vamos para o carro-chefe, né, digamos assim, da palpação profunda, que é a palpação de fígado e baço. Essa palpação dos órgãos, ela pode ser feita de duas maneiras. Tanto a palpação em garra, em que são usadas as duas mãos, formando realmente uma garrinha, como a palpação bimanual, que as mãos elas ficam separadas, que é a de Lemos Torres. Só para ficar bem certinho, em garra é a de Mathieu e a Lemos Torres é a bimanual. Vai ter um videozinho, como todos os outros, para ficar bem ilustrado.
só um ponto, aqui na inspiração você vai realmente tentar palpar esse fígado. E na expiração você vai aproveitar para ir movimentando essa mão. E aí é importante também começar mais lá para baixo, da região umbilical, para que você consiga ir pegando o tempo da palpação até chegar num possível fígado palpável. E aí, a análise desse fígado palpável ela vai ser principalmente em relação à borda e à superfície. Sobre a borda, você precisa ver qual é a distância desse fígado ao rebordo costal. Isso porque essa distância ela vai definir o grau da hepatomegalia. Se é uma hepatomegalia leve, moderada ou grande, que é grave, né? Então, a pequena hepatomegalia ela vai estar ali 2 dedos abaixo do rebordo costal. A média, 4 dedos. Se tiver acima de 4 dedos, você já tem uma hepatomegalia bem grande. Às vezes é um paciente realmente cirrótico ou um paciente que já tem, vocês vão ver, né, os scores, Child-Pugh, MELD, e eles já são bem mais elevados. É um paciente que tem uma indicação de transplante hepático e às vezes na inspeção já dá para ver que tem uma certa hepatomegalia. Também deve ser analisada a espessura da borda, se é fina ou romba, a superfície, se é lisa ou se tem nódulos, porque existem situações que esse fígado ele pode ter nódulos. Também a consistência, se é mais leve, mais diminuída, se está normal, esperada ou tem uma consistência aumentada. E ainda, se esse fígado ele é indolor ou ele é associado à palpação dolorosa. Por quê? Porque no caso dessas vísceras, a palpação dolorosa, ela indica cometimento de cápsula, né? Então, no caso do fígado, é alguma afecção que pode estar ali, tanto causando aumento do tamanho do fígado em si, como de extensão da cápsula de Gleason. E aí agora nós vamos para a palpação do baço. Essa ela também pode ser feita tanto em garra, como a bimanual. Aqui na imagem 1 é uma palpação bimanual e na imagem 2 está justamente a posição de Schuster, que é uma posição que facilita a palpação do baço. Então, esse paciente ele vai estar em decúbito lateral direito, a perna direita ela vai estar estendida, a perna esquerda ela vai estar flexionada e a mão direita do paciente você vai pedir para que ele coloque na nuca, justamente para expor melhor esse baço e facilitar uma possível palpação. No geral, na maioria dos ambulatórios, a gente não tem muitos pacientes com fígado e baço palpáveis. Então, acaba que fica um pouco abstrato, mas quando chega na gastro, às vezes a gente consegue um paciente que palpa e você não esquece mais. O Schuster. E sempre lembrar, você vai movimentar a sua mão na expiração e vai tentar capturar o órgão na inspiração, porque o volume abdominal na inspiração vai aumentar e os órgãos vão lá para baixo, né? E aí vamos entrar na palpação de órgãos especiais. A palpação da vesícula biliar. A gente já viu lá o possível sinal de Murphy indicando colecistite, mas de maneira geral, a vesícula biliar ela não é palpável. Só que existe uma situação específica chamada de regra de Courvoisier-Terrier, que é a situação em que a vesícula biliar ela é palpável em um paciente ictérico. Então, eu não sei se dá para ver, espero que dê. Eu alterei a cor do bonequinho e ele tá meio laranja.
E aí, nesses pacientes em que a vesícula biliar ela é palpável e ele é ictérico, isso é sugestivo de ser um paciente que seja portador de uma neoplasia maligna. E, na maioria das vezes, câncer de cabeça de pâncreas. Também existe a palpação das outras vísceras, né? Pode ser do cólon, tanto o ascendente, como o transverso, como o descendente, o seco e o sigmoide. No geral, quando é um paciente um pouco mais gordinho, não é tão fácil de palpar. Às vezes dá para palpar o transverso e o sigmoide, mesmo em pacientes um pouco mais robustos, mas os outros nem tanto. Eu trouxe essa imagenzinha só para facilitar um pouco da onde seriam as projeções dos órgãos. E aí você vai fazer a manobra realmente com as mãos direcionadas a 90 graus, indo de encontro à alça intestinal. Eu vou mostrar para vocês na prática, espero que tenha alguém com um sigmoide palpável, que eu acho que é o melhorzinho de você ter uma noção. Mas se vocês não conseguirem, não é o fim do mundo, não fiquem, oh meu Deus, não consegui, vai dar tudo certo. E aí agora, para finalizar, digamos assim, que ainda não vai finalizar, ainda tem mais umas coisinhas, você tem a palpação dos rins. No geral, é igual a vesícula biliar, dificilmente vai ser palpável, só se existir algum tipo de afecção, uma pielonefrite, uma infecção urinária, alguma coisa do tipo. Mas existem alguns métodos. O mais utilizado é o de Guion, que é a manobra bimanual em decúbito dorsal. Então, você vai realmente tentar encontrar aquele rim ali. Tem o de Israel, que é a manobra bimanual em decúbito lateral esquerdo. E tem o de Goelet, que o paciente ele fica em pé e ele coloca o joelho apoiado 90 graus numa cadeira. Mas aquela história, né? Eu já passei pela nefro e a gente nunca viu. Mas eu já vi um sinal de Giordano positivo. E o Giordano positivo, ele é justamente a dor referida à punho-percussão da loja renal, que vai ter um videozinho também para mostrar para vocês um pouco sobre como que é feito esse exame, né? Aqui ele entra na palpação dos rins, acaba que é uma percussão, mas só seguindo uma sequência do jeitinho que está no livro e tal. Eu acho bem legal porque, por exemplo, eu quando fui no ambulatório da nefro, tinha uma paciente que ela tinha pedra nos rins, né? Ela tinha cálculo eu não lembro se era impactado, agora eu tô na dúvida. Mas, de todo modo, ela tinha cálculo, eu acho que era ureteral, tava nos ureteres, tava impactado. E ela tinha o Giordano positivo. E eu achei o máximo, né? Porque eu tinha visto na sêmio, só que aquela história, eu paguei sêmio há muito tempo, veio a pandemia, não sei o quê, e a gente fez e deu positivo. Então foi bem, bem bacana. Com certeza vocês vão ver, se não virem na nefro, vão ver no internato. Então só uma coisa, né? São experiências que a gente acaba que vai tendo. Nós temos todo esse conhecimento na sêmio e a gente às vezes acha tudo muito abstrato, mas quando vai passando pelas clínicas, vai tudo se encontrando, se encaixando. E aí agora nós temos as manobras especiais. Existe a manobra do rechaço, que é justamente uma compressão com a palma da mão na parede abdominal. E aí existe o rechaço quando depois dessa compressão tem um choque entre a mão e a parede. Então isso significa que existe alguma coisa ali. Pode ter um tumor sólido flutuando no meio de um líquido. Essa é a chamada manobra do rechaço. Também temos o sinal de Gesune. Eu falei, né, para vocês que seria legal se alguém tivesse o sigmoide palpável, mas existem situações em que o paciente ele tem bastante constipação e aí acaba que você encontra um fecaloma e é justamente o Gesune é a palpação de um tumor fecal na topografia do sigmoide. E aí na palpação você vai sentir uma ligeira crepitação. Pode ser até que seja possível auscultar, mas você sente mesmo. Também já senti.
E aí nós temos a pesquisa do vascolejo. A do vascolejo é quando prende o estômago com a mão direita, você vai prender o estômago do paciente com a mão direita e você vai movimentar de um lado para o outro. E aí, ao mesmo tempo, você vai estar tentando escutar os ruídos hidroaéreos originados. Se for escutado o ruído de líquido sacolejando, se diz que é vascolejo positivo. E a última seria a palpação bimanual. É um ponto que também a professora Sheila fala bastante, é quando o paciente acaba que ele tá ali meio com medo, ele tá sentindo dor, ou às vezes ele nem sente tanta dor, mas ele tá com tanto medo do quadro dele, que qualquer coisinha que você palpa no abdômen dele, ele já fala, nossa, eu tô com muita dor, não sei o quê. E aí você vai palpar com uma mão, só que ao mesmo tempo com a outra você vai estar fazendo uma pressão abdominal na área homóloga. Então, uma mão vai estar palpando e a outra vai estar examinando. E assim fica um pouco mais fácil para você avaliar se realmente essa resistência ela é algo patológico ou é mais um medo do paciente. E aí aqui só para finalizar, a gente sabe que o exame físico abdominal ele é muito longo, mas que ele pode sim ser resumido quando você vai colocar no prontuário. Então, lá na gastro, com certeza vocês vão fazer aquele exame, aquela descrição bem longa, porque é muito interessante para aquela clínica, mas no geral você vai precisar dizer o tipo do abdômen do paciente, se foram auscultados ruídos hidroaéreos, se foram auscultados sopros abdominais, e aí se sim você fala qual foi o foco, mas aqui eu coloquei a descrição do exame normal, né? Também se o espaço de Traube ele estava livre ou ocupado, se na palpação de baço e fígado existia aumento, esplenomegalia, hepatomegalia, ou se não houver, você coloca ausência de visceromegalias. Lá na sua palpação superficial e profunda, se foram encontradas massas, o esperado é que não sejam, né? Então, ausência de massas. Também em relação a se houve algum sinal de irritação peritoneal, porque você vai fazer todos aqueles, né? Muff, Bloomberg, psoas, obturador, e aí, caso todos sejam negativos, você coloca ausência de sinais de irritação peritoneal. Então, basicamente a monitoria é isso. Essas foram as referências que eu utilizei, principalmente o livro, né, o exame clínico, o nosso famoso porquinho que nós amamos. A maioria das imagens, elas foram tiradas do Google, então se vocês pesquisarem alguma coisa, provavelmente a imagem vai estar lá no Google. E essas foram as referências dos vídeos, tentei deixar tudo referenciado para se vocês quiserem rever, vai estar lá no PDF que eu vou mandar no grupo das monitorias. E aí, gente, eu trouxe essa fotinha, que foi do primeiro dia que eu fiz a anamnese. Eu era bem novinha, né? Tinha 19 anos e era outra vida. Pra mim parece que foi uma vida atrás, mas foi um dia desse. Então, pra vocês, eu acho que o sentimento quando a gente começa a pagar sêmio é realmente de estar fazendo medicina, é muito legal. Eu sei que talvez por ser uma parte de EAD tenha ficado um pouco frustrante, mas tenham certeza que as oportunidades que vocês tiveram foram muito ricas. O fato de ter feito anamnese no ambulatório foi muito bacana. Nenhuma turma fez isso, tipo, dos meus veteranos ninguém fez, dos meus calouros ninguém fez. A turma de vocês foi a primeira, então sintam-se muito privilegiados, porque Deus sabe que nessa minha primeira anamnese eu estava muito perdida. Era uma paciente de pancreatite, mas eu não sabia direito o que perguntar. É realmente inesquecível para mim porque foi minha primeira anamnese, né? Mas hoje em dia eu sei que poderia ter sido diferente, mas ao mesmo tempo eu lembro com muito saudosismo porque foi uma experiência que me engrandeceu e eu fui construindo de grãozinho em grãozinho. Então é isso que eu também deixo para vocês. E aí outra foto que eu queria deixar é com os meus monitores, que foi Guilherme, Everton e Marquinhos. Muitos de vocês devem conhecer, que são pessoas excelentes. E eu espero que nas monitorias eu tenha podido passar um pouquinho para vocês do que eu aprendi, tanto que eu aprendi com os professores, nas clínicas, como com esses monitores, que sempre me inspiraram bastante, porque eram alunos igual eu, igual vocês, e estavam ali tentando realmente trazer a ajuda, o reforço na matéria, fazer com que o entendimento da semiologia ficasse mais fácil.
E é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu estou sempre à disposição. Se precisarem, pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail, qualquer dúvida. E é basicamente isso, gente. Espero muito que tenha gravado a minha monitoria toda, porque às vezes sai. Mas muito obrigada. Tchau!